Bem-vindos de volta a uma das minhas palestras favoritas. Ela se chama Gorduras Fantásticas. Como determinamos no início da semana, a gordura não é a inimiga. Na verdade, a gordura é um nutriente essencial para o corpo. Mas, como existem algumas gorduras que são perigosas para o organismo, acho que isso fez com que todas as gorduras fossem colocadas no mesmo saco. Então, hoje eu gostaria de definir as gorduras. Para isso, precisamos entrar um pouco na química, mas vou tornar tudo bem fácil para você. Tem que ser fácil para eu entender química. Mas eu adoro o provérbio, Provérbios 16, verso 6. Desculpe, não é esse. É Provérbios 14, verso 6 que diz: o conhecimento é fácil para quem entende. Quando eu te dou um entendimento, não é difícil determinar quais são as melhores gorduras. Vamos começar olhando para a linhaça ou semente de linho. É a mesma coisa. Ela é rica em um ácido graxo essencial. Veja essa palavra, essencial ácido graxo, Ag. Sempre que você vê a palavra essencial, significa que o corpo não pode produzi-lo. Você precisa obtê-lo através da alimentação. O ômega 3 é um ácido graxo essencial, ou seja, o corpo não consegue produzi-lo. Na verdade, nenhum ser vivo consegue. Apenas as plantas conseguem colocar ômega 3 em sua cadeia de ácidos graxos. E o que nos dizem ser a maior fonte de ômega 3? Peixe. Por que os peixes estão altos? Os peixes têm muito porque comem uma alga unicelular que é rica em ômega 3. Tem uma boa notícia. Você não precisa comer a alga unicelular. Você pode comer a linhaça moída ou a semente de chia que tivemos esta manhã e acho que você vai concordar que é uma forma deliciosa de consumi-las. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o que significa esse 3. Eu desenhei aqui um ácido graxo de cadeia 18 e há 19 trilhões deles em uma gota de óleo. Então, é esse o nível de ampliação que estamos observando. Perceba que há átomos de hidrogênio em ambos os lados dessas 18 cadeias e todos estão ligados no meio por átomos de carbono. O que o 3 significa é que no terceiro átomo de carbono, então, é 1, 2, 3. Há uma ligação dupla. Isso significa que, em vez de uma ligação, há duas ligações. E sempre que você tem uma ligação dupla, esses dois átomos de hidrogênio se vão e os dois átomos de hidrogênio abaixo desenvolvem um campo eletromagnético entre eles e se repelem. O que isso significa é que agora temos uma dobra na cadeia. Na semente de linhaça ou linho e na chia, há 3 ligações duplas no ácido graxo de cadeia 18. Então é 1, 2, 3. Aqui está outra. Outro ali, 1, 2, outro ali. Então, os átomos de hidrogênio aqui desapareceram. Os átomos de hidrogênio abaixo desenvolveram um campo eletromagnético entre eles, então agora temos mais 2 pontos de torção na cadeia. O que isso faz é produzir um óleo muito fino, um óleo muito fluido, e a linhaça, o linho, a chia, são conhecidos pelo seu efeito de afinar o sangue, porque são óleos muito fluidos. Esse óleo é chamado de ácido graxo poliinsaturado. Poli significa mais de uma ligação dupla. Insaturado porque há alguns espaços vazios na cadeia do ácido graxo. Muitas pessoas dizem essa palavra, mas não sabem realmente o que ela significa. Vamos dar uma olhada no efeito das ligações duplas no corpo. Ela cria um campo eletromagnético e isso é importante porque somos seres elétricos. Nosso sistema nervoso, nosso cérebro é um sistema elétrico. Essas ligações duplas são sensíveis ao calor. Elas também são sensíveis à luz. Então, o calor e a luz são atraídos ou puxados para esses espaços vazios na cadeia do ácido graxo. Elas também agem como um ímã para o oxigênio. Como resultado, quando você consome esse alimento, seu campo eletromagnético é garantido, você consegue lidar melhor com o calor, está absorvendo mais vitamina D, mais luz. Você está absorvendo mais oxigênio para o corpo. Lembre-se, oxigênio, o elemento mais vital necessário para a vida. Lembre-se, oxigênio. O câncer não pode sobreviver na presença de oxigênio. Mas se essa semente for moída, expondo imediatamente esses espaços vazios, essa semente moída vai se deteriorar em 1 hora,
porque a luz, o calor e o oxigênio serão atraídos para esses pontos, fazendo com que o óleo fique rançoso. Existe uma médica australiana muito famosa, o nome dela é doutora Sandra Cabot, e ela escreveu um livro chamado A Dieta de Limpeza do Fígado, onde ela tornou o LSA famoso. E você pode ir a lojas na Austrália e comprar LSA já moído. O que é LSA? Linhaça, semente de girassol e amêndoa, tudo moído junto. Eu digo para as pessoas na Austrália, não toque nisso. Porque dentro de 1 hora após ser moído, ele está destruído. Agora você comeu isso no café da manhã hoje e se você estava lá pouco antes de orarmos, vai lembrar que eu acabei de tirar do congelador. É a última coisa a ir para a mesa e a primeira a voltar para o congelador. Então gostamos de deixá-la fora por no máximo meia hora. Você pode comprar um pequeno moedor de café e moer na hora, pouco antes de colocar no seu café da manhã. Isso provavelmente é uma das melhores coisas. No livro dele, Depressão, uma saída, o Dr. Neil Nedley analisa o ômega 3 e também mostra como é importante para vencer doenças mentais que o seu cérebro tenha esse ácido graxo essencial. É um óleo tão maravilhosamente fluido que proporciona uma força e integridade incríveis para as nossas células nervosas, mas também garante essas pequenas faíscas de eletricidade de célula para célula. No livro dele, o do Erasmus, chamado Gorduras que Curam, Gorduras que Matam, ele cita vítimas de suicídio que passaram por autópsias e foi constatado que não havia ômega 3 em seus cérebros. Por isso, é muito importante garantir que você esteja consumindo isso. Lembre-se, ácido graxo essencial, essencial significa que o corpo não o produz. Você tem que colocar isso. Deixe-me contar a história do ômega 3. Eu achei isso muito interessante. O ômega 3 encontrado na linhaça ou semente de linho e na chia é chamado de ácido alfa-linolênico. E o ácido alfa-linolênico possui 3 ligações duplas, então ele tem três dobras. É um óleo muito fino. No corpo, o ALA é convertido em EPA, ácido eicosapentaenoico, que possui 5 ligações duplas. Então são 1, 2, 3, 4, 5, é ainda mais fluido. No corpo, o EPA é convertido em DHA, ácido docosahexaenoico, que possui 6 ligações duplas. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o mais fluido de todos. E é o DHA que é usado exclusivamente pelo corpo para a função e reparo das membranas celulares. Então, o peixe come a alga unicelular com seu ALA. Depois, no peixe, o ALA é convertido em EPA. No peixe, o EPA é convertido em DHA. O homem extrai o DHA, coloca nas cápsulas e diz: isso é muito superior, porque o DHA já está disponível para você. Você consegue perceber isso? Mas a minha pergunta é, se 3 ligações duplas são sensíveis ao calor, à luz e ao oxigênio, quão sensível é 6? É possível extraí-lo sem exposição à luz, ao calor ou ao oxigênio? E os peixes que têm mais DNA, DHA, são os que têm mais mercúrio. E o que é o mercúrio? É uma neurotoxina. Doxina. Então, pessoalmente, eu consumo linhaça ou semente de chia todas as manhãs. Você pode fazer sobremesas deliciosas. Aquela ambrosia que comemos esta manhã estava deliciosa. Você quase poderia servir aquilo como uma sobremesa, não poderia? Então, essa é a história do ômega 3. Agora, um dos motivos pelos quais alguns naturopatas dizem que o óleo de peixe é superior é porque se a pessoa não está bebendo água suficiente, se está dormindo tarde, se está consumindo muito café, açúcar refinado, álcool, tudo isso inibe a conversão de EPA, de o ALA para EPA e depois para DHA. E eles dizem, bem, eles não vão parar com o café, não vão parar com o álcool, então é melhor consumir logo o DHA. Mas o que eu digo é que acredito que eles vão parar quando descobrirem o quão perigosas essas coisas são para o corpo deles. Durante toda a semana, um homem me disse: a semana toda você nos disse o que fazer e no sábado de manhã você nos diz como fazer.
No sábado de manhã, nós vamos para a parte do cérebro que influencia nossas decisões. Vamos dar uma olhada no girassol. O girassol é rico em ômega 6. O número 6 indica a posição na cadeia do ácido graxo da primeira ligação dupla. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 está bem aqui. E há 2 ligações duplas no girassol. Então, 1, 2, 3, a outra aqui. Assim, você tem átomos de hidrogênio ao longo daqui, hidrogênio aqui, átomos de hidrogênio aqui, átomos de hidrogênio ao longo daqui, e você tem 2 ações de repulsão. Então, como resultado, há 2 dobras. Este não é um óleo tão fino quanto o de linhaça, mas ainda é um óleo bastante leve. Por isso, ele também recebe o nome de ácido graxo poliinsaturado, porque possui mais de uma ligação dupla e há alguns pontos de insaturação na cadeia do ácido graxo. E quanto ao azeite e à amêndoa, eles são ricos em ômega 9, sendo o 9 a indicação da posição da primeira ligação dupla na cadeia do ácido graxo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É ali que está. E só há uma ligação dupla no óleo de amêndoa e no azeite de oliva. Então, você tem hidrogênio ao longo daqui, hidrogênio ao longo daqui, uma ação de repulsão, uma dobra. E acho que todos nós podemos identificar que o azeite de oliva é um óleo bem espesso, não é? Isso porque ele tem apenas uma ligação dupla. Por isso é chamado de ácido graxo monoinsaturado. Mono significa uma ligação dupla, insaturado porque ainda há um espaço vazio, ponto na cadeia do ácido graxo. É por isso que ao comprar azeite de oliva, é importante comprar primeiro prensado a frio, extra virgem, e comprá-lo em uma lata ou em uma garrafa escura. E quanto ao coco? Perceba que esses 3 são todos ácidos graxos de cadeia 18. Isso é chamado de ácidos graxos de cadeia longa. Já o coco é uma combinação de ácidos graxos de cadeia curta e de cadeia média. Assim, os ácidos graxos de cadeia curta seriam de 6, 8, 10 cadeias. O ácido graxo de cadeia média seria de 12, 14, 16 cadeias. Eu desenhei um de 10 aqui. O coco não tem ligações duplas, então todos os espaços estão preenchidos. E repare que o óleo de coco na bancada, onde você faz o bochecho com óleo, está sólido. Isso mesmo. Por isso é chamado de gordura saturada. Ele fica sólido na geladeira. Quando estou em Fiji, ele quase sempre está líquido porque lá faz calor, então ele derrete. E você vai notar que quando faz o bochecho com óleo, ele derrete na sua boca, não é? Um homem disse, eu derreto o óleo no micro-ondas e depois faço o bochecho. É mesmo? Eu disse, não. O micro-ondas muda a estrutura. Isso não é à toa que a Rússia o proibiu em 1976. Não, eu disse, coloque na boca, vai derreter em minutos. Então, qual é o melhor óleo? Bem, de qual função do corpo você está falando? Porque o corpo usa todos eles, mas usa para processos diferentes. Para entender isso, vamos dar uma olhada em como a digestão lida com eles. Aqui está a boca. Aqui está o esôfago indo para o estômago. E aqui está o fígado sob a sua costela direita. Na verdade, isso não está muito certo porque o fígado é muito maior que o estômago. Então vamos realmente dar a ele um chapéu grande. Embaixo está a vesícula biliar. E a vesícula biliar desce e se conecta com o colo do pâncreas. Aqui está o pâncreas. E aqui está o esfíncter pilórico que vimos ontem. Então, vamos ver como a digestão lida com esses 3 ácidos graxos de cadeia longa. Não são quebrados na boca, não são quebrados no estômago. A única coisa o único alimento que é quebrado no estômago é a proteína, e ela precisa daquele ácido para isso. Então, os óleos passam por aqui, e aqui está o fígado, e embaixo do fígado está o ducto biliar que leva a bile embora da vesícula biliar. Veja, a vesícula biliar é realmente apenas um reservatório para armazenar a bile. É o fígado que produz a bile.
E então a bile desce pelo ducto biliar comum até o colo do pâncreas, entra no duodeno e quebra a gordura em partículas minúsculas, e então a lipase pancreática entra em ação e decompõe ainda mais a gordura. E quando ela é decomposta, é então absorvida pelas vilosidades. Agora, no meio das vilosidades que revestem o nosso intestino delgado, há um vaso chamado lacteal. E esses ácidos graxos de cadeia longa são absorvidos diretamente pelo lacteal. Esse é o seu sistema linfático. Eles são levados até o timo, depois para o fígado e então enviados para onde o fígado precisar. Mas muitas vezes ele armazena esses óleos finos, porque eles são os cirurgiões do corpo. É isso que o corpo usa para a função e reparo das membranas celulares. Mas o óleo de coco é totalmente diferente. Debaixo da língua existem glândulas sublinguais chamadas lipase lingual. E a lipase lingual é uma enzima que quebra ácidos graxos de cadeia curta e média. Portanto, o coco é único porque a quebra acontece já na boca. Assim, quando chega ao estômago, ele já está sendo quebrado. Quando chega ao duodeno, não precisa de bile, não precisa de lipase pancreática e é absorvido não pelo sistema linfático, mas diretamente pelo sangue. O sangue imediatamente o leva para o fígado e o fígado o queima como combustível. Que óleo incrível! Portanto, dizer que a gordura saturada causa doenças cardíacas é uma afirmação sem base científica. Isso não faz sentido algum, porque são as gorduras saturadas que o corpo utiliza como combustível. Outro dia, vimos que a glicose queima a 4 calorias por grama, enquanto a gordura, por sua vez, queima a impressionantes 9 calorias por grama. Consegue perceber agora por que o cérebro realmente adora gordura? Porque a caloria é uma unidade de energia e quando damos gordura ao cérebro, ele recebe mais do que o dobro das unidades de energia quando você consome gordura. Então, os livros Pare o Alzheimer Agora e Pare o Autismo Agora. Pare o Alzheimer Agora trata de toda a neurodegeneração em adultos. Ele aborda Alzheimer, demência, coreia de Huntington, esclerose múltipla, o Parkinson. E então, Pare o Autismo agora analisa toda a neurodegeneração infantil, que inclui epilepsia e o síndrome de déficit de atenção, hiperatividade e definitivamente autismo. Em ambos os livros, ele mostra que se você conseguir reduzir os carboidratos e consumir proteínas generosas, fibras, boas gorduras, e ele diz para começar a suplementar com óleo de coco. E o que acontece no fígado é que ele quebra a gordura, especialmente os ácidos graxos de cadeia curta e média, transformando a gordura em corpos cetônicos. E o cérebro adora corpos cetônicos como fonte de energia. Mas já foi comprovado que os corpos cetônicos são neuroregeneradores. Os corpos cetônicos também foram comprovadamente neuroprotetores. E em ambos os livros ele traz histórias de pessoas que vêm se recuperando desses problemas neurológicos com basicamente, a dieta cetogênica. Ele chama isso de dieta cetogênica do coco. Interessante. Então, veja, a gordura pode ser usada como agente de cura. Eu não tomo colheres de óleo de coco todos os dias, mas se eu tivesse qualquer sinal de demência, acho que começaria. E, aliás, essas pessoas que estão tomando 4 colheres de chá de óleo de coco 3 vezes ao dia, não estão morrendo de doenças cardíacas. Elas não estão tendo derrames, porque não é a gordura que causa isso. A dieta cetogênica existe desde cerca da década de 1920 para ajudar a combater problemas neurológicos. E as pessoas que seguem dietas cetogênicas não estão morrendo de doenças cardíacas. Porque lembre-se, já vimos isso, não é a gordura. A gordura não é o problema. Então, quais são as gorduras perigosas? As gorduras perigosas seriam as gorduras alteradas.
A outra gordura perigosa é a enorme quantidade de gordura que é liberada no corpo devido à dieta rica em carboidratos e açúcar, que também analisamos quando olhamos para o fígado. Então, o que são as gorduras alteradas? Uma das gorduras alteradas mais perigosas é a margarina. A margarina foi introduzida na década de 1980 para ajudar a prevenir doenças cardíacas. Fez isso? Não, não fez diferença nenhuma. E qual é a definição de insanidade? Fazer o que você sempre fez e esperar resultados diferentes? Não, realmente não fez diferença alguma. Porque, como aprendemos, não é a gordura que causa doenças cardíacas. Mas esta é uma gordura alterada. Como eles fazem a margarina? Vamos supor que eles vão fazê-la a partir de linhaça. Bem, eles têm um problema, que é o fato de ser líquida, então precisamos torná-la sólida. Então, o que eles fazem é saturá-la com íons de hidrogênio. E isso faz com que um dos átomos de hidrogênio mude para o outro lado, o que agora significa que a dupla ligação desapareceu. E para conseguir saturá-la com íons de hidrogênio, eles precisam usar um catalisador, e o catalisador geralmente é alumínio. Esse é provavelmente o catalisador mais comum, e acho que a maioria das pessoas está ciente da ligação entre o alumínio e os danos no cérebro. Agora temos uma gordura sólida. Essa é uma gordura muito perigosa. Na verdade, ela está a apenas uma estrutura molecular de distância do plástico. E quando a margarina entra no corpo, o corpo diz: "Eu não te reconheço". Então, o que o corpo faz é rapidamente ter que armazená-la. Estávamos falando sobre lipomas antes, sabe? Aqueles caroços de gordura que as pessoas têm no corpo. Basicamente, existem algumas teorias, mas uma delas é que o corpo não elimina as toxinas rápido o suficiente, então simplesmente as encapsula em um pequeno nódulo de gordura. As taxas de câncer de pele aumentaram desde que as pessoas começaram a consumir margarina. É um fato comprovado que a degeneração macular é causada pela margarina. Veja, os mecanismos delicados dos olhos, dos ouvidos, do cérebro adoram o ômega 3, mas se você não fornece ômega 3, o corpo simplesmente vai usar o que estiver disponível. Existe apenas uma margarina que não é feita por hidrogenação de óleo, e essa é a Earth Balance. E a Earth Balance é feita combinando um óleo líquido com uma gordura saturada. É basicamente assim que eles fazem. O problema é que ela contém óleo de canola. Agora, o óleo de canola tradicionalmente era rico em um ácido graxo chamado ácido erúcico. O ácido erúcico é tóxico para os humanos, então eles modificaram geneticamente a canola para reduzir os níveis de ácido erúcico. Agora ela tem o selo de aprovação da FDA. Sinto muito, mas você precisa ter cautela com esse selo da FDA. Agora você tem um óleo geneticamente modificado. É um óleo barato, é uma planta muito barata, barata de cultivar, e realmente contém ômega 3 e ômega 6, mas o óleo é extraído com alta temperatura, então eles são destruídos. Vamos dar uma olhada aqui. Historicamente, vamos dar uma olhada na humanidade de 200 anos atrás. Vamos para a Europa e observar os países do norte da Europa. Quais eram as gorduras que eles usavam no norte da Europa? Seriam de origem animal, seria manteiga. Então, se você olhar para a Noruega, Suécia, Finlândia, eles tradicionalmente obtêm suas gorduras das vacas, certo? Mas veja, há 200 anos as vacas não recebiam antibióticos. As vacas, o leite delas provavelmente não era pasteurizado. O único motivo pelo qual se pasteuriza o leite é por causa das leiterias sujas. E quando o leite é pasteurizado, você perde toda a vitamina C ali, o leite é alterado. Se você der leite homogeneizado e pasteurizado para um bezerro, ele não sobrevive. Então, há algumas centenas de anos nas leiterias limpas, isso seria... E as pessoas estavam acostumadas com laticínios, então tinham as enzimas no intestino para digeri-los. Eu não tenho. Sou de descendência escocesa. Acho que não há laticínios na minha herança, porque é algo que não consigo tolerar muito bem.
Agora vamos descer para o Mediterrâneo. E o óleo mais utilizado no Mediterrâneo seria o de amêndoas e o de azeitonas. E então, se formos bem ao redor do Equador, encontramos o coco. O óleo de coco e o azeite de oliva são os únicos dois óleos que foram extraídos da polpa da planta. Então, as mulheres tinham pequenas prensas de madeira em suas cozinhas e podiam prensar aquelas azeitonas para obter o azeite. Elas perceberam que, se simplesmente deixassem em uma tigela no balcão ou na mesa, o óleo adquiria um sabor amargo. E hoje sabemos cientificamente que isso acontece porque isso é uma ligação dupla. Mas o que elas descobriram é que se extraíssem o óleo, colocassem em um pote de barro com tampa de cortiça no porão, em local fresco, ele mantinha o sabor fresco, porque assim impediam que calor, luz e oxigênio chegassem até ele. Por todas as ilhas do Pacífico Sul, as mulheres ralam o coco, misturam com água, espremem a fibra para obter um leite branco e depois colocam em uma panelinha de banho-maria, fazendo com que o óleo suba para a superfície. Então, tradicionalmente, dependendo de onde você vivia, isso influenciava o óleo que você consumia. Recentemente, conversei com algumas senhoras na Europa e elas disseram: nossa mãe costumava moer sementes de girassol, porque é uma semente bastante oleosa e ela conseguia extrair o óleo disso. Mas provavelmente há cerca de 100 anos o homem desenvolveu processos de alta temperatura, químicos, equipamentos para conseguir extrair óleo das sementes duras. E agora você pode obter óleo de semente de uva, pode obter óleo de girassol, pode obter os óleos dessas sementes. Mas repare no que eu disse, eles usam altas temperaturas e equipamentos químicos. Então, quando você extrai dessas sementes duras, o óleo das sementes duras, com calor, o que acontece com suas duplas ligações? Elas estão todas sendo destruídas. Então, os óleos que você vê na prateleira do supermercado podem ser óleo de amendoim, óleo de cártamo, óleo de girassol. Repare que todos estão em garrafas transparentes, garrafas plásticas. Não adianta colocá-los em garrafas escuras porque eles já estão totalmente destruídos. Então não toque nesses óleos. Os únicos óleos que eu uso são o óleo de coco e o azeite de oliva. De onde eu obtenho minhas gorduras poliinsaturadas? Eu obtenho isso dos alimentos que estou comendo. Eu obtenho isso ao comer sementes e nozes. Esse é o melhor lugar para conseguir, porque elas se deterioram muito rapidamente. Então, quando a teoria surgiu pela primeira vez, Ancel Keys, em 1953, foi quem primeiro propôs a teoria de que a gordura causa doenças cardíacas. Você sabia que isso nunca foi comprovado? O Dr. Malcolm Kendrick, o cirurgião cardiovascular que escreveu o livro The Great Cholesterol Con, é o que ele diz. Ainda estou esperando pela pesquisa. E, infelizmente, quando Ancel Keys apresentou essa teoria, ele disse: temos certeza de que a pesquisa virá. Isso é científico? Isso não é, de forma alguma, é um palpite. Na verdade, é só criar teorias. E sabemos que isso não pode ser verdade porque todas as medidas que tomaram para reduzir as doenças cardíacas não reduziram as doenças cardíacas. Sim, as gorduras poliinsaturadas são bons óleos, mas não se forem extraídas e destruídas. As amêndoas, as azeitonas, os girassóis são melhores consumidos, o azeite de oliva. Perceba que a Bíblia fala sobre o azeite de oliva. A única razão pela qual a Bíblia não fala sobre o óleo de coco é porque, cocos não cresciam onde a Bíblia foi escrita. E há a bela história sobre Elias, a quem Deus disse para se esconder na floresta depois que ele disse ao rei Acabe para abandonar seus ídolos ou não haveria chuva. Quando os corvos pararam de alimentá-lo e o riacho secou, Deus disse para ele ir até uma pequena vila onde havia uma viúva recolhendo gravetos. E ele disse: peça para a viúva fazer um pouco de pão para você. E a viúva disse: eu estou prestes para fazer pão. Estamos recolhendo gravetos para o fogo. Mas ela disse: é nossa última refeição e nosso último azeite.
E você se lembra do que Elias disse? Ele disse, você asse para mim porque Deus disse que o azeite não vai faltar e a farinha não vai faltar e o azeite não vai acabar nos 3 anos em que não haverá chuva. Então, toda manhã era uma senhora e um menininho. Eu imagino esse menininho entrando e encontrando mais azeite toda manhã. Todas as manhãs, Deus colocava azeite naquela botija. O que Deus acabou de dizer sobre o azeite de oliva? É bom? Agora, não estamos sugerindo que você beba um copo de azeite, mas um pouco. Precisamos de um pouco de azeite. É um alimento concentrado, não precisamos de muito. Na verdade, não seria agradável comer muito, mas certamente deixa a comida mais saborosa. Nosso paladar nos diz isso. Então agora vou dar uma olhada no planeta Terra. Nós só tocamos nesse assunto e eu quero mostrar como os alimentos dessa região são perfeitamente projetados para o nosso corpo. Aqui está o planeta Terra. Aqui está o Equador. E se você olhar para o Equador, o alimento que mais cresce lá é o coco. E quando você observa o coco, ele é uma gordura saturada e é perfeitamente projetado para aquele clima quente. Porque não possui ligações duplas, é resistente ao calor, à luz e ao oxigênio, perfeitamente adequado para aquele clima. Depois subimos para o Mediterrâneo e é lá que encontramos as azeitonas e as amêndoas. Então aí estão seus ômega 9. Aqui está sua gordura saturada, perfeitamente projetado para esse ambiente. E então subimos um pouco mais e você encontrará os ômega 6 bem no topo. Você encontrará os ômega 3. Os esquimós comem muita gordura de foca, peixe. É muito rico em ômega 3 porque as plantas que eles consomem são muito ricas em ômega 3. Perfeitamente projetado para esse ambiente. E se você entrar nesses iglos, que na verdade são bem quentes, e ver o que eles estão comendo, você vai ouvir muitas risadas. Não há depressão porque eles consomem muito ômega 3. Esse é o seu ácido graxo essencial para o funcionamento do cérebro. Mas hoje, em toda a Europa, espalhando-se por essa região aqui, existe uma doença chamada doença SAD. É um transtorno afetivo sazonal. Você já ouviu falar disso? É depressão. Eles dizem que é porque não há sol suficiente. Nunca houve sol. Nunca houve muito sol. Mas o fato é que eles não estão saindo ao sol tanto quanto costumavam. Mas eles não estão comendo sua comida nativa. Eles estão comendo a dieta SAD. A dieta SAD causa a doença SAD. O que é a dieta SAD? É a dieta americana padrão, que é quase totalmente eficiente nesses ômegas. O do Erasmus cita um estudo em que pegaram uma amostra de uma planta cultivada aqui e ela era muito rica em ômega 6, 9. Então, ele pegou uma amostra de uma planta cultivada aqui e ela era muito rica em ômega 3. A mesma espécie de planta cultivada mais ao norte era mais rica em ômega 6. A mesma espécie de planta cultivada bem no topo era mais rica em ômega 3. Em outras palavras, as plantas cultivadas em nossa região são perfeitamente projetadas para as necessidades do nosso corpo nessa área. Gostaria de dar uma olhada, considerando o que já vimos, gostaria de analisar o triângulo alimentar. Quando eu estava na escola e estudei culinária de bom senso, tínhamos um livro de receitas de culinária de bom senso. E ele trazia esse triângulo. A base do triângulo era composta por carne e laticínios. A próxima parte do triângulo eram os grãos. Depois vinha a parte das frutas e vegetais. E bem no topo do triângulo estavam as gorduras e os açúcares. Esse era o triângulo no meu livro de culinária de bom senso dos anos 1960. Como as doenças cardíacas se tornaram a principal causa de morte, eles mudaram o triângulo. Então, o triângulo foi alterado por volta dos anos 60. Desculpe, na verdade foi mais nos anos 70 que ele foi mudado.
Nos anos 60, era assim que parecia. No final dos anos 70, talvez até entrando nos anos 80, eles colocaram na base do triângulo, por causa da teoria de Ancel Keys de que a gordura causa doenças cardíacas, eles tiraram a carne e os laticínios e colocaram os grãos ali. E eles reconheceram o efeito protetor das frutas e vegetais. Então, sobre as frutas e vegetais, eles dizem, consuma um pouco mais disso. E então a carne e os laticínios subiram para cá. As indústrias de laticínios e de carne não ficaram satisfeitas com esse triângulo, e as gorduras e açúcares ficaram no topo. Mas isso causou muitos outros problemas. Não resolveu as doenças cardíacas. Ainda é a principal causa de morte, mas agora há algo competindo pelo topo, que é o câncer. E quando você considera que as células cancerígenas consomem 15 vezes mais glicose do que qualquer outra célula, não é de se admirar que esse triângulo tenha aumentado a incidência de câncer. E, ao mesmo tempo, observe a hibridização do trigo, causando a liberação de ainda mais açúcar. Não é de se admirar. O câncer está lado a lado com as doenças cardíacas como a principal causa de morte no mundo atualmente. Como deveria ser o triângulo? O que deveria estar na base do triângulo? Vegetais. Não há limite para os vegetais. Vamos colocar as frutas aqui, porque para algumas pessoas elas podem comer mais frutas do que outras. Se alguém tem diabetes, quer perder peso ou deseja vencer o câncer, então a quantidade de frutas precisa ser reduzida um pouco. Provavelmente não é surpresa para você me ouvir colocar apenas 3 níveis no meu triângulo. Depois vem as leguminosas e as sementes. Sementes de abóbora, sementes de gergelim e os grãos. Coloquei os grãos no topo do nível do meio. E então, bem no topo, temos as nossas nozes. As nozes são deliciosas, mas não exagere nelas. Temos as nossas nozes, temos os nossos óleos, temos nossos MS, xarope de bordo, temos nossos méis. São alimentos muito concentrados, mas você não precisa de muito. Então, vamos dar uma olhada em por que esse triângulo é o melhor triângulo. Então, vamos analisá-lo por algumas perspectivas diferentes. Vamos olhar para ele pela janela do pH. Quais são os alimentos mais alcalinos? Seus vegetais. E quais são os mais ácidos? As coisinhas lá em cima, então recebe um ponto positivo. E quanto ao fígado? Agora, você se lembra que nas nossas 3 fases da desintoxicação do fígado, vimos a importância de ter muitos beta-carotenos encontrados nos seus vegetais de cor laranja e verde? Vimos a importância das proteínas. Há proteínas ali, ali e ali, então recebe um ponto positivo. Vamos dar uma olhada no cólon. O cólon precisa ser limpo todos os dias. Qual é o alimento com mais fibras? Vegetais. Então temos mais um ponto positivo aí. E quanto ao custo? Qual é o alimento mais barato? Vegetais. Quanto você consegue comprar com $50 no setor de frutas e verduras? Uma caixa inteira. E quanto você consegue comprar com $50 no setor de carnes? Eu não sei, eu não compro carne há cerca de 50 anos. Acho que só isso mesmo. Quanto você consegue comprar com $50 quando está comprando seus óleos, nozes e mel? Não muito. Então, o custo, e tudo bem, porque você só precisa de um pouco disso. Então, custo recebe um ponto positivo. E quanto à disponibilidade? O que está sempre disponível? Seus vegetais. Em diferentes épocas do ano, há diferentes vegetais disponíveis. Minha filha mora em Wisconsin. Eu desci até a despensa no porão dela para pegar alguma coisa e, uau, ela tem prateleiras e mais prateleiras e mais prateleiras no verão. Você chama isso de conservas? Eu não entendo por que chamam de conservas, porque são todos potes. Mas ela conserva muito. E os vegetais e as frutas podem ser preservados. Então, disponibilidade recebe um ponto positivo. Então, esse triângulo recebe um ponto positivo. Não importa como você olhe para ele.
Agora, o que algumas pessoas realmente questionam é se pararmos de consumir laticínios, ou seja, queijos, cremes, iogurtes, leite, então, como vamos obter o cálcio de que precisamos para a nossa saúde? Vamos dar uma olhada no copo de leite de vaca. Aqui está um copo de leite de vaca. É rico em proteína e rico em cálcio, mas essa proteína animal, é um combustível de queima muito suja. Apenas 58% é queimado como combustível. Então, o que isso faz é deixar um resíduo de 42%. Agora, esse é um resíduo de enxofre. É muito ácido. E você se lembra do que o corpo usa para neutralizar a acidez? Cálcio. Então, o cálcio daquele copo de leite de vaca é usado para neutralizar esse resíduo ácido. Quanto cálcio sobra para o nosso corpo? Nenhum. Portanto, os países do mundo que consomem as maiores quantidades de laticínios têm a maior incidência de osteoporose. É por isso que um dos livros mais fascinantes que já li foi The Calcium Lie, do Dr. Robert Thompson. A história dele é interessante. Ele era um clínico geral prestes a abandonar a medicina porque as pessoas não estavam melhorando. É um pouco difícil quando você passou 7 anos estudando. Então, ele decidiu fazer um curso de nutrição e isso abriu seus olhos. Ele disse: aprendemos tudo isso na faculdade de medicina, mas é tudo muito rápido, é muito difícil reter tudo. E ele ficou impressionado. O que eles aprenderam comparado ao que realmente é. A mesma coisa aconteceu com Colin Campbell. Ele foi ensinado que ele foi o autor de The China Study. Ele aprendeu que era preciso comer carne para obter proteína e leite para obter cálcio. E quando ele foi para as Filipinas, porque crianças estavam morrendo de câncer de fígado, ele presumiu que as crianças ricas não estariam morrendo, mas sim as crianças pobres. Mas o oposto era verdade, porque as crianças das pequenas vilas estavam consumindo muitos minerais. Elas comiam verduras da ilha, elas consumiam soja, um pouco de peixe, arroz. Mas na cidade, elas seguiam o que a revista Time chama de dieta carne doce. Muita carne, muito laticínio, alimentos refinados. Então, de onde tiramos nosso cálcio? Lembre-se, nós vimos isso outro dia? Obtemos nosso cálcio da forma que Deus planejou para nós, que é através do sal integral. Todos os outros minerais precisam estar juntos. Seu sal integral e também seus vegetais folhosos verde escuros. Devemos comê-los todos os dias. Se, como acabamos de ver, você não perde seus minerais se cozinhá-los. Então, sim, a couve ainda está valendo. Acho que vamos comer couve esta semana. Acho que vamos comer uma refeição sulista hoje. Acho que vamos comer pão de milho, feijão e couve. Alguém tem informações privilegiadas. E se você pensar bem, isso é quase uma refeição completa. Você tem o seu feijão, você tem o seu... E você sabe que a melhor maneira de fazer pão de milho é colocar uma boa quantidade de azeite de oliva ou óleo de coco, ou os dois. Caso contrário, essa farinha de milho pode ficar bem seca. Então é daí que você vai obter seu cálcio. Mas o que você também precisa observar, estou colocando um X aqui, isso é um não, porque essas coisas retiram o cálcio. E isso é o açúcar refinado. Então, seu açúcar refinado ou seus carboidratos refinados. Mas o que também retira o cálcio do corpo é a cafeína. E tantos americanos consomem cafeína. Não é de se admirar que as pessoas tenham osteoporose. Então, todos devem parar com isso. E os ossos precisam de exercício. E o que fortalece os ossos é desafiar a gravidade. E o melhor exercício para desafiar a gravidade é o seu mini trampolim, rebounder. Isso contribui para ossos fortes. Figos, eles ganharam uma boa quantia. Figos são ótimos, figos secos. Também há sementes de gergelim.
Há mais cálcio nas sementes de gergelim do que acredito em qualquer outro alimento do reino vegetal. E uma maneira gostosa de consumir sementes de gergelim é o tahine. E muitos dos molhos no seu livro levam tahine, o que dá uma cremosidade agradável aos molhos. Acho que até tem algumas sobremesas que levam tahine. Agora, um dia, Ellen White disse na página 127 do livro O Ministério da Cura: a única esperança de dias melhores é a educação das pessoas nos princípios corretos. As pessoas não sabem, sabem? E se você pensar bem, a maioria das pessoas é educada pela mídia, e a mídia da qual elas mais recebem informação é basicamente a televisão. E eles têm as modelos mais bonitas. E os modelos mais bonitos, e eles estão anunciando os açúcares, estão anunciando as Coca-Colas, estão anunciando balas e barras de chocolate. E a mensagem subliminar que passa é: você vai ser tão feliz e vai parecer tão bem assim se comer isso. Não é verdade? Uhum. E eu sei que na Austrália há muitos anúncios de cereais, e cereais têm muito açúcar. É por isso que as crianças querem eles. Então, realmente precisamos voltar ao básico. Eu não estou interessada em ficar o dia todo na cozinha. É por isso que uma panela elétrica pode ser ótima. Você pode cozinhar o seu painço durante a noite. Então, o painço que comemos esta manhã tinha 4 xícaras de água para uma xícara de painço. Então, ele precisa de muito mais água e a Cíntia assou no forno, assim como ela assou o arroz no forno ontem. Esse é um cozimento lento agradável ou pode ser feito no fogão lento. Uma senhora que eu conheço que tem 3 filhos disse: meu fogão lento está sempre ligado. Ela disse: durante a noite ele faz meu painço. E ela disse que, então, como as crianças saem em horários diferentes para pegar o ônibus ou ir trabalhar, elas podem simplesmente pegar uma tigela e colocar o painço. Talvez tenha uma maçã cozida ali, ou talvez uma colher de mel, creme de coco ou leite de soja orgânico. Pique bastante fruta por cima e pronto. Especialmente se você colocar sementes de chia e linhaça moída, é um café da manhã muito substancial. Isso vai mantê-los saciados por muito tempo. E ela disse: o que acontece então é que eu coloco minhas leguminosas nisso. Ela disse, eu deixei minhas leguminosas de molho, levei para ferver no fogão, enxaguei novamente, depois coloco na panela elétrica com todos os vegetais. E ela disse, quando eles chegam em casa da escola por volta das 15h30, ela disse, então eu sirvo a próxima refeição. Isso é fácil, não é? Não dá muito trabalho, né? Então é só encontrar vários atalhos. Algumas pessoas chegam em casa e deixam um monte de leguminosas de molho durante a noite. Depois, no dia seguinte, enxaguam e cozinham em panelas diferentes. Depois, congelam em saquinhos de freezer do tamanho de uma xícara. Assim, isso facilita muito. Então, é só procurar os seus atalhos. Lembre-se, o pior momento para planejar sua refeição é quando você está com fome. No café da manhã, você já tem que pensar no almoço. E na noite anterior, tem que pensar no café da manhã do dia seguinte. Isso só leva 1 minuto. E quando tivermos nossa palestra sobre a mente no sábado de manhã, vou mostrar para vocês a parte do cérebro que realmente faz o planejamento. Então, o planejamento é importante. O que eu procurei fazer nessas palestras é mostrar por que as frutas e os vegetais são importantes, mostrar por que as gorduras são importantes, mostrar que existem gorduras que curam e gorduras que matam e que precisamos consumir as gorduras boas. Mas, novamente, não em grandes quantidades. Amanhã vamos abordar 3 assuntos muito importantes: exercício, água e sal. Então, estou ansioso para explorar esses princípios com você amanhã.